Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre o jogo Cult of the Lamb, novo lançamento da queridíssima Devolver Digital, uma produção da australiana Massive Monster. E olhando aí as imagens ou os trailers que vocês vão assistir, o que tem de terror nesse jogo? E realmente, ele é um jogo de gerenciamento de recursos, um jogo de fazendinha, né, um Harvest Moon da vida, ali com o seu hack and slash da vida, mas ele coloca a temática do fanatismo religioso em primeiro plano. Ele pega basicamente todo o alicerce de toda e qualquer religião e coloca como mecânica de jogo de forma extremamente funcional, então aí tem muito espaço para o terror florescer de forma mais ou menos explícita, nas entrelinhas, numa conversa ali com um seguidor desse culto, ou então em como ele faz criaturas fofinhas, antropomórficas, de cordeirinhos e elefantinhos e porquinhos ficarem possuídos e em frenesi absoluto. Fazia tempo que eu não falava de um jogo da Devolver aqui. Falo bastante lá no Mega Busters e deixo o convite também para você conhecer o podcast no Spotify, no Deezer e também lá no youtube.com/jogaetv, um podcast geral de videogame. O último jogo aqui foi Observation, aquele jogo de terror único, não teve nada parecido nem antes nem depois. E evidentemente que falei bastante aqui, recomendo dar uma olhadinha lá no vídeo. E mesmo eu tendo falado do Cult of the Lamb lá no Mega Busters essa semana, eu precisei falar aqui também para dar uma ênfase um tanto diferente e também recomendar algumas outras obras do entretenimento aí, de outras mídias que tem a ver com a temática do culto. O cultismo está em alta no entretenimento, em filmes, em jogos, né, e o Cult of the Lamb vai bem nessa veia. Então a gente controla um cordeirinho que acaba de ser sacrificado, porém ressuscitado por aquele que espera, uma entidade caída, uma deidade, uma divindade caída, e que deposita nesse cordeirinho a sua esperança de volta, além, de claro, da sua coroa vermelha, que concede a ele poderes, e uma conexão direta com essa entidade que está ali, nem aqui nem lá, está num limbo, nem vivo nem morto. E aí, como o seu papel nessa terra de profetas, justamente impor a sua religião, à força, conseguir um séquito, conquistar adoradores que louvem por você, orem por você, em seu nome, e destruir falsos profetas. Existem outras religiões aí, que existem conexões entre essas religiões e diferentes áreas conectadas. Então tem a temática do pântano, a temática um tanto mais de calabouço, a mais de floresta, né, e funciona perfeitamente bem essa rotina, porque é um jogo de rotina, entre você gerenciar a sua fazenda, o seu culto, e você ir peregrinar. Essa sua peregrinação é justamente para pôr fim nos falsos profetas e conquistar novos súditos, porque dá para usar essa palavra também. Ampliar o seu séquito, ampliar os seus vassalos, seus seguidores, seus adoradores. Tudo se encaixa aí, dentro dessa temática extremamente fofinha, extremamente agradável e colorida, que a Massive Monster é conhecida. Eu sou muito fã de um outro jogo desses caras chamado The Adventure Pals, que é o jogo do menininho e sua amiga girafa na mochila, bem no estilo Banjo-Kazooie, totalmente 2D, um jogo de plataforma excelente. Esse aqui ele é tanto um jogo de fazendinha excelente, quanto um jogo de hack and slash, um RPG de ação excelente, na temática do roguelike ali. Se você morre, você tem formas de lidar com a sua morte, né, que é muito interessante, inclusive também com a morte dos seus súditos. Então o lance de fazer muito bom uso da temática religiosa nos alicerces do jogo, por exemplo, se você agrada demais um seguidor aqui, se você conquista a confiança de outro ali, você ganha pedras que completam uma tábua de mandamentos, para que você consiga impor doutrinas durante os seus sermões. Uma vez por dia você reúne todo mundo ali na capela e prega a sua religião, a religião daquele que espera, né, da coroa vermelha. E aí isso pode rebelar pessoas, pode fazer com que pessoas adorem você cegamente, ou outros se revoltem, não acreditem no que você diz, ou tenham uma visão diferenciada daquilo que você prega. Tudo ali enquanto você cuida da hortinha, ou coloca algum seguidor para cuidar da hortinha, e constrói latrinas, e constrói locações para o pessoal dormir de forma mais ou menos confortável. Tem a estátua de adoração, tem ali o pentagrama invertido para invocar demônios. Durante os sermões você pode realizar rituais de dança ao redor da fogueira, ou uma grande refeição, ou então você pode sacrificar algum seguidor
né, para que ele exceda, para que ele se eleve, e como que outros seguidores vão reagir a isso, né? Inclusive você pode até servir os restos mortais desse seguidor num banquete lá. E como que tudo isso vai acontecer, né? Eles têm identidade própria, cada adorador, né? Você consegue, inclusive, com o poder ali do aquele que espera, ler a mente desses adoradores e ver qual é o que eles têm pensado, especialmente aqueles que se rebelam, né? E aí você pode paparicar mais esse, mais aquele, uma doutrina você coloca ali para ter casamento no seu culto, e você pode casar com quantas pessoas você quiser, e isso pode gerar ciúmes. Ou então o seguidor pode puxar você à noite e dizer assim: eu sempre tive vontade de experimentar uma comida de cocô. E aí, você vai realizar o meu desejo? Cabe a você se prontificar ou não. E ó, agora é um bom momento para dizer que esse jogo está localizado no nosso idioma, o texto afiado, muito bem traduzido, fiquei muito feliz com isso. A Devolver vem traduzindo e localizando seus jogos já há tempos. Tem opções de acessibilidade, tem como você deixar mais ou menos fácil, inclusive outras ali no meio. Ainda tem muito que melhorar nesse aspecto, mas eu sempre vou criticar quando não tem. Eu acho que é sempre muito importante esse ponto dos jogos. Então, que chegue em um momento que todos tenham essa opção, para que todos possam jogar. Apesar de ter uma temática muito pesada, esse jogo vai ser ofensivo para algumas pessoas. Honestamente, espero que sim. Espero que coloquem muitas pessoas para pensar com relação a como a religião exerce uma função mais ou menos primordial na sua vida, o quanto rege a sua vida. Esse jogo pode fazer você questionar muitas coisas. Então, além do seu culto e além da peregrinação, existem também outros habitantes, né, nesse mundo de jogo, que você pode criar uma relação mais ou menos próxima com minigames, inclusive da pescaria, eu fiquei um bom tempo lá. Tudo isso você consegue trazer mais elementos de jogo para o seu culto, porque a fé é uma unidade monetária. A fé é como se fosse o dinheirinho desse culto. E com essa fé você consegue construir mais coisas ali, tornar a sua sociedade mais ampla, com mais recursos de adoração. Então tudo funciona muitíssimo bem e é uma rotina que não cansa, é extremamente viciante, é preocupantemente viciante que você fica preso nesse jogo até o final. E é um baita final. Honestamente gostei bastante do jogo como um todo, e como eu disse lá no começo, queria recomendar outras obras que fazem uso dessa temática e fugir um pouquinho ali do que todo mundo já conhece, tipo o Midsommar. O Midsommar foi o que requentou essa temática e trouxe para a superfície, digamos assim, né? Lá dos fundamentos do Homem de Palha, do Christopher Lee e tal. Mas eu queria recomendar outros, como por exemplo O Último Sacramento, do T. West. O T. West está em alta ultimamente também, assim como essa temática, porque recentemente saiu, inclusive nos cinemas aqui, né? O seu mais novo filme, X, que eu e o Romulo a gente comentou lá no Osso de Gente Morta, né? O podcast do Mais Que Horror, X, A Marca da Morte. E o T. West entrega aqui um falso documentário, que simula um documentário da Vice. A Vice é famosa por documentários muito polêmicos, que abordam tabus e tem coisa muito interessante. E aqui no caso é justamente sobre uma sociedade alternativa. O Cult of the Lamb é um Jim Jones The Game. Jim Jones é aquele líder religioso que levou várias pessoas ao suicídio na sua Jonestown. Existem vários documentários sobre. É pesadíssimo, interessantíssimo também. E o Último Sacramento vai bem nessa veia. Então, é um irmão indo atrás da irmã, que vive lá, abandonou sua vida para viver lá nessa sociedade alternativa, nessa religião, totalmente autossuficiente, isolada do mundo. E ele documenta tudo isso. Vale muito a pena assistir esse filme. E um outro é um jogo, do mesmo criador do The Suffering. Tenho saudades dessa franquia The Suffering, lá do PS2, do Xbox. Do Richard House III, chama The Church in the Darkness. Então, enquanto eu jogava o Cult of the Lamb, eu pensei muito no Church in the Darkness, porque é basicamente o oposto. Nesse, a gente tem que invadir o culto e resgatar uma pessoa ali dentro. Uma pessoa que se alienou por completo, e a gente é um familiar, um amigo, que parte no resgate dessa pessoa. Se a pessoa quer ser resgatada, ela quer sair de lá, o que levou ela a chegar até esse momento? O que levou ela a decidir essa mudança drástica na sua vida, né? Então eu gosto bastante de Church in the Darkness também, e falei lá no canal, no Mais Que Horror. Mas também é um jogo que eu vejo pouquíssimas pessoas comentando, e ele merece menção, e eles todos giram em torno ali da temática do culto, do cultismo, do fanatismo, dessa coisa da sociedade alternativa, autossuficiente e tal, e de como isso cria barreiras com relação ao diálogo. É a minha visão, é ela que importa, e eu oprimo quem tem a visão diferenciada, e não existe espaço para convivência, para coexistência. É extremamente pesado, é uma temática complexa, altamente complexa, e que mais ou menos próxima ela está aqui.
no mundo que a gente vive. Então é isso aí, Cult of the Lamb, novo do lançamento Devolver Digital. Deixo aqui saideira do programa, agradecer ao queridíssimo Rodrigo Batelli por ter enviado para mim um press kit de Cult of the Lamb, com o manto, com a vela, com a pelucinha do Cordeiro. Rodrigo Batelli, o assessor de imprensa do Devolver Digital. Obrigado, Batelli. Sempre um prazer. Saudades. É isso aí, vamos conversar sobre Cult of the Lamb. Valeu, tchau.